Arquivística subsídios para a construção teórica, metodológica, perspectiva da tradição brasileira. A aparição do termo identificação na literatura arquivística remonta aos anos 80 como resultado de experiências metodológicas desenvolvidas por grupos arquivísticos que formaram em países ibero-americanos para solucionar problemas acumulados de documentos em arquivos, contexto em que inserem práticas espanholas e brasileiras. Nosso objeto de estudo na Espanha nos anos 90 e o conceito incorporado ao dicionário de terminologia arquivística é resultado da publicação de artigos manuais especializados no Brasil. O conceito aparece no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado em 2005. Ambos referem-se à identificação como fase do processamento técnico de tipo intelectual que tem por objeto de estudo o órgão produtor e os documentos gerados no exercício de suas atividades. O conhecimento produzido nessa fase de pesquisa fica registrado num instrumento específico fundamentado em desenvolvimento de funções de planejamento, de produção, classificação, avaliação e descrição de documentos de arquivos. Muitas inovações de métodos de trabalho arquivísticos aparecem no período como resultado de experiências desenvolvidas. O processo de identificação de seu objeto de metodologia foram salvos de debates e reuniões profissionais e merecem a atenção de pesquisadores na área. Por praticamente por uma década, uma experiência realizada no âmbito do sistema de arquivos na Espanha que geraram estudos teóricos aplicados e práticas que acabaram destacando o país do panorama arquivístico internacional. Na Espanha, discussões sobre a normatização e o processo da identificação de documentos de arquivo para o controle de acumulação ou planejamento de gestão que abriram perspectivas que influenciaram a arquivística ibero-americana e, nesse contexto, a do Brasil. Identificação como pesquisa científica em arquivística. A identificação é uma tarefa de pesquisa sobre a gênese do documento do arquivo desenvolvida no início do tratamento documental para definir requisitos normativos e planejamento das funções que sustentaram o tratamento técnico documental, que seja no momento de produção, acumulação, planejamento, produção, classificação, avaliação e descrição. No âmbito da gestão documental de pesquisa, que discute especialmente a identificação de documentos desenvolvidos em parâmetros de diploma contemporâneo de tipologia documental, como base de padronização de tipologia de produção de documentos, funcionamento de sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos. Essa pesquisa requer busca de informações, fontes específicas sobre o órgão produtor, contexto e os documentos de tipologia documental, seja da fase de produção ou acumulação de elementos que caracterizam o contexto de desempenho e competência das funções específicas do órgão produtor e da tipologia documental, registrado no procedimento administrativo realizados para cumpri-las. Em fase de metodologia arquivística, denomina-se identificação, que consiste em estudar analisadamente o documento do arquivo e vínculos que mantêm o órgão que o produtor seja a fase do produtor da acumulação. Nesse sentido, é um trabalho de pesquisa e crítica sobre a gênese documental. O documento é o arquivo produzido de forma involuntária, criado para o decurso de uma atividade e resíduo do material da ação que lhe dá origem. E a apropriação autodocumentada, como define sei lá quem, é uma ação que qualquer exercício da vontade objetiva cria ou muda e extingue situações e constitui um núcleo de documento que ressalta, sei lá quem, desta característica essencial inerente à sua gênese decorrente da natureza probatória. A identidade do documento do arquivo, que mostra através de elementos que integram a sua estrutura e substância, estão representadas através de regras, que os elementos intrínsecos e extrínsecos, estes são características que são estudadas por ponto de vista da diplomática e também da arquivística, de autores como Luciana Durante, Schellenberg, Vicente Cortez Alonso, entre outros. Essa capacidade de provar o fato que lhe dá origem, o resultado especial em relação ao que o documento possui um órgão, o produtor e o vínculo que revela o conteúdo da atividade que é registrada, contribui para o núcleo de identidade do vínculo arquivístico tão bem discutido por Luciana Durante.
e é o componente essencial para o documento do arquivo que revela a verdadeira natureza, que determina sua identidade, pois, definida a sua ligação ao órgão produtor. O procedimento de identificação é realizado a partir do conjunto de atividades integradas de uma unidade metodológica desenvolvida em seguinte ordem. Primeiro, identifica-se o organismo, produtor, evolução orgânica, de competência administrativa, elemento fundamental, competências, funções e atividades, documental, procedimento administrativo, trâmite e delimitação de série documental. Assim, a pesquisa é realizada por duas etapas que consistem em identificação do órgão produtor, contexto onde os documentos e arquivos são produzidos, elementos orgânicos, órgão produtor dos documentos, elementos funcionais representados por funções e atividades administrativas desempenhadas por um órgão, virtude de competência em que seu cargo compõe uma série documental, identificação do tipo de delimitação da série documental, levantamento de informações dos elementos caracterizados por documentos e arquivos, tipo documental, momento em que estudam características internas e externas do documento, elemento de identidade que refere à estrutura física, gênero, suporte, formato, forma, em seu conteúdo de função, atividade para denominar tipo de série documental que constitui o objeto de estudo, arquivística que vale sobre a versa e proposta de tratamento técnico, dados obtidos e registrados, instrumentos próprios cada vez da etapa de fornecer parâmetros teóricos para análise que serão realizados em outras fases de metodologia arquivística, ou seja, avaliação, organização e descrição, identificação que pode ser desenvolvida durante todas as fases do ciclo da vida de documentos, podendo, portanto, incluir sobre os momentos da sua produção para efeito de implantação de programas de gestão de documentos no momento da sua acumulação, ou controlar fundos referidos e recolhidos aos arquivos no âmbito do sistema de arquivo, no âmbito dos processos de identificação do interesse, verificar a identificação de tipologias documentais relacionadas e como atuam as discussões em torno da teoria da metodologia da diplomática, e também nos anos 80, a partir de modernos estudos arquivísticos da diplomática, ressurge e reinventa, para alguns adaptar, e para outros com o objetivo de aplicar os princípios técnicos e metodológicos do documento do arquivo. A diplomática é a metodologia analítica da investigação que se faz preliminarmente no conhecimento do órgão dos produtores e mais nos procedimentos administrativos da criação de documentos, sem desconsiderar, entretanto, toda a estrutura organizacional e as competências aéreas atribuídas, Estado. O estudo do documento é tomado de referência porque se fala a si mesmo, refletindo relações e expresso de forma documental contexto administrativo em sua produção do conhecimento fundamental para o desenvolvimento das funções arquivísticas em qualquer momento do ciclo de vida documental. Paola Cursuri define a diplomática como disciplina que estuda documentos singular, ou se preferimos a unidade arquivística elementar do documento, mas também seu arquivo de registro analisa sobretudo aspectos formais para definir a natureza jurídica de atos, tanto na sua formação quanto no seu efeito. A análise da diplomática do documento associa-se, portanto, ao conhecimento de modos nos quais se forma a vontade expressa jurídica do conhecimento da forma no qual o ato manifesta, isto é, caracteriza seus próprios documentos cujo representado. A autora ressalta o arquivístico para os estudos diplomáticos que foram identificados por a crítica de documentos medievais que continuam válidos para diplomas dos documentos modernos e contemporâneos, sobretudo agora no ambiente eletrônico que exige a identificação do documento arquivístico no interior do sistema de informação. No Canadá, Luciano Durante examina os princípios e conceitos envolvidos pelos diplomáticos que avaliam a autenticidade dos documentos medievais, verificando se poderiam ser adaptados para analisar documentos produzidos da burocracia moderna. O foco da preocupação teórica aplica-se em métodos diplomáticos para o planejamento da produção de documentos eletrônicos e análise do valor probatório, e para que eles, a autora codifica a diplomática arquivística, a disciplina que estuda o que vem a ser o documento em relação estabelecida como produto de fatos neles representados, conceituado como estudo de formas e dos procedimentos de formação de documentos de arquivo. Nestes anos 80, a Espanha também se destaca no movimento de renovar a teórica diplomática que produz importantes estudos teóricos e de diplomática espacial aplicados aos documentos administrativos, contexto no qual se destacam contribuições de Manuel Romero Tralagafor, Antônia Erita Herrera, Vicente Cortes e grupo de trabalho arquivístico
municipais de Madrid, preocupados por definir entendimentos do contexto arquivísticos e identificar partes para integrar e elencando seus caracteres internos e externos. Vicente Cortes Afonso coordenou o grupo de arquivísticas municipais pioneiros em aplicar a metodologia de identificação de tipologia documental públicos, realização de tarefas arquivísticas, grupos como inovar e implicar em perspectiva genérica comparativa preconiza pela diplomática clássica para identificar as séries acumuladas em arquivos a partir de comparação com as atuais, normatizar as séries documentais de efeito de tratamento arquivístico. A partir deste resultado, inicia-se um movimento de formação de grupos de trabalho da área. Outras iniciativas que foram surgindo, adaptando o modelo de circunstâncias, especificidades e administrações estudadas, e, e no Brasil, os contextos aplicados por Heloísa Liberi Belotto são considerados como referências teóricas sobre a tipologia documental e outros conceitos abordados pela autora, que foram incorporados pela literatura arquivística e na prática desenvolvida nos arquivos do país. Esta faz para os estudos diplomáticos a diferença da espécie documental do tipo documental que não tem abordados antes por outros autores. Se essa diferença foi aplicada metodologicamente aos trabalhos de preparatórios e instrumentos de gestão, tais como as tabelas de temporalidade no sistema. De arquivo da USP do Governo do Estado de São Paulo e arquivo público municipal do Campo de Belo Horizonte, do Campo do Belo, com êxito atualmente que vem a ser aplicada a metodologia básica para o programa de gestão de documentos governamentais do Estado do Rio de Janeiro e sobre a orientação e identificação, enquanto pesquisa sobre os documentos de arquivo é efetuada com uma metodologia preconizada da diplomática contemporânea que confere ao trabalho arquivístico a sua dimensão e qualidade científica. A construção do termo do conceito de identificação na década de 80 com o problema de compatibilidade para a arquivística ibero-americana era acumulado em documentos de depósito de arquivos, produtos de experiência desenvolvidas em arquivos em países desenvolvidos no conceito de identificação de métodos analíticos que sustenta que foram constituídos anteriormente por grupo ibero-americano, tratamento de arquivos administrativos do qual participa da Espanha, Portugal, Brasil, México, Colômbia, o grupo para estabelecer base metodológica de identificação formulada no conceito caracterizadora como fase independente ao âmbito de metodologias arquivísticas, antecedendo a avaliação de ambas prévias, descrição de tratamento e funções. Estes enfoques de metodologia de identificação, vista a função independente do âmbito do pensamento técnico, marcou a arquivística de países ibero-americanos que pode se verificar e influenciar uma corrente de dicionários de terminologia arquivística nas concepções e manuais de normas e procedimentos para classificação e avaliação aplicadas em 2004 pelos arquivos nacionais no México e Colômbia, para citar alguns exemplos. Na Espanha, José Luís Torre Mério Menezes Martins Palomino Benino, no Manual de Metodologia de Identificação e Valorização de Fundos Documentais, publicado em 2000 pela Escoleta Ibero-Americana de Arquivos, alcançados em diário, sintetizaram essas perspectivas e afirmaram a metodologia que significa a mudança da tradição arquivística espanhola-se não a individualização do sistema de uma série de tarefas com identificação e avaliação de fundos documentais. Em 1992, Maria Luísa Visconde Vilaverde lança as bases e conceitos afirmando que entende a identificação da fase do tratamento arquivístico, que consiste na investigação e sistematização de categorias administrativas arquivísticas que sustentam a estrutura de um fundo. Essas definições incorporadas ao dicionário de terminologia arquivística espanhola. Entretanto, a aparição do termo de identificação da literatura arquivística espanhola, no primeiro momento, no lugar de alguma confusão que já colocada corretamente a sua posição de contexto de tarefa arquivística. Alguns autores afirmam que era uma fase de tratamento anterior da classificação para o dicionário de termos arquivísticos para o Serviço Regional de Arquivos de Continuidade de Madrid, onde consta a seguinte definição de identificação: uma operação prévia de classificação que conduz ao conhecimento do órgão.
das unidades administrativas que produzem os documentos das funções, leis e atos normativos que originam tipos de documentos, séries documentais produzidas em exercício de suas funções. Ainda Dolina Norte, Liva Palma, dentro dessas fases de identificação para o procedimento de classificação intelectual do fundo documental, ou seja, com todo o material recolhido na fase de identificação, elaborar o quadro de classificação serve para adotar documentação e estrutura sistemática do reflexo do funcionamento do órgão produtor. Merece referência do sentido do trabalho de Latorre, Mérito, Martins, Palômico, Moibento, Figueiredo, Semônia, grupos de autores espanhóis para os quais a identificação considera a primeira fase da metodologia arquivística, que é a finalidade do tratamento dos fundos administrativos históricos através do conhecimento do elemento que constitui uma série documental para estabelecer critérios de organização, fundo de elaboração de quadros de classificação de ordenação de séries documentais, propondo por base a avaliação de descrição, compete ao arquivo central da identificação de fundos, defender, compartilhar autores e intermédios da avaliação, a identificação que realizará preferencialmente sobre os fundos administrativos, ainda que realizaram sobre os fundos considerados históricos, destacando Torre, Mérito, Mertim, Palomo e Benito. Na, no início da utilização da terminologia não implicou a mudança das propostas arquivísticas, senão era pelos autores um sinal de modernidade, como ressalta o tempo que foi consolidado para a prática do trabalho, tornando definida por meio arquivístico espanhol os critérios que vão sendo fixados em toda a legislação que permite o sistema de arquivos implantados no país. E tendo como exemplo mais expressivo no sistema de arquivos andaluz. O decreto de 97/2000 estabelece o regulamento do sistema andaluz, arquivos de identificação é, reconhecidas como a primeira fase do tratamento arquivístico e consiste em análise de organizações de fundos de pessoas físicas, jurídicas, políticas, privadas, séries documentais que concluam a base da avaliação documental para a organização de inscrição arquivística. A identificação obrigatória para qualquer fundo documental deverá ser feita preferencialmente nas áreas de produção documental, que define ainda como objetivo de identificação, avaliação e gestão documental, que permitirá também estabelecer propostas de normatização realizadas pelos arquivos de colaboração de organismos gestores e afetarão as nomenclaturas das séries acumuladas, examinando os seus procedimentos administrativos por suas descrições, tratamentos informáticos, formulários que foram utilizados para os estudos de identificação e avaliação aprovados pela Comissão Andaluza, qualificados para documentos administrativos. A Espanha resiste numerosas iniciativas de criação de grupos de trabalho para identificar e avaliar documentos e arquivos no âmbito municipal e outras propostas que se destacam como formas de personalidade e apresentando resultados somados que traduzem uma verdadeira teoria da gestão de documentos no âmbito local. E afirma Pedro Lopes Gomes. O Brasil participou do movimento internacional iniciado na década de 80, contribuindo para suas experiências e reflexões para a construção de parâmetros de metodologia de identificação. O projeto desenvolvido para o Arquivo Nacional no período do Programa de Modernização Institucional Administrativa, que registraram a mesma preocupação com a solução de problemas de acumulação de fundos e implantação de programas de gestão documental no âmbito da administração pública federal. E, para outro lado, a situação caótica do documento acumulado para o depósito de arquivos e aos órgãos que compõem a estrutura do governo federal, justificou-se a criação de grupos de trabalhos voltados para a solução dos problemas detectados. Em 1981, é criado o Grupo de Identificação dos Fundos Internos, o GIFI, sei lá como é que se pronuncia. A finalidade encaminha para a solução para identificar os documentos acumulados na sede do Rio de Janeiro, pois 2 milhões de documentos que compunham o acervo de 50% que estavam identificados e nem conhecidos com os seus usuários funcionários, como afirma Celina Moura Franco, então diretora-geral do Arquivo Nacional. Identificação de documentos. O maior problema enfrentado no grupo inicia-se nas suas atividades e foi a ausência de padrões de
metodológicos capazes de fazer frente ao desafio. Os manuais arquivísticos internacionais apresentam soluções de problemas colocados para identificar grandes volumes de documentos em arquivos públicos, pois os países elaboraram detentores, o que é exclusivo da produção de documentos nas áreas de arquivologia e desenvolvimento de arquivo, e impediu que tal situação se configurasse. Ainda que neste ano é criado um grupo de trabalho, o Grupo de Identificação de Fundos Externos, o GIF, como o objetivo de fornecer arquivos nacionais em quadro global de documentação para possibilitar a criação da política de recolhimento no planejamento de uma prática de transferências, bem como a implantação de arquivos intermediários. A experiência do grupo foi apresentada no 5º Congresso Brasileiro de Arquivologia, realizado em 1982 no Rio de Janeiro, de caráter inovador para a terminologia proposta para o levantamento e identificação de acervos. Repercutiu ao meio arquivístico brasileiro, servindo como posteriormente como referência para o trabalho desenvolvidos pelos arquivos estaduais e municipais. Através da divisão do pré-arquivo, o Arquivo Nacional elaborou um projeto de gestão de documentos com o objetivo de experiência piloto no âmbito do Ministério da Agricultura, cujos objetivos especiais previam etapas de programas de gestão, ou seja, controle de produção de avaliação, controle sistêmico de arquivos correntes e intermediários, a fim de assegurar condições adequadas para a implantação de recursos automatizados. Manual levantamento de produção. Usado o termo de levantamento de produção de texto documental, são os procedimentos e instrumentos propostos que revelam a importância desse prévio sobre o órgão produtor e seus documentos, efeitos de avaliação, perspectiva e características da metodologia de identificação preconizada pela arquivística espanhola. As propostas de metodologia decorrentes do trabalho destes grupos transformaram-se em manuais denominados publicações técnicas, manuais de identificação de acervos documentais para a transferência ou recolhimento de arquivos públicos, identificação dos documentos de arquivos públicos, manuais de levantamento de produção documental. Os objetivos referidos às aplicações dos termos de identificação aparecem fundamentos e métodos propostos para iniciar o futuro do tratamento do fundo acumulado, cujo texto destina aos arquivos públicos do Brasil que estejam a dispor a metodologia e a identificação de registros de acervos documentais produzidos e acumulados pela administração pública, ou para enfrentar o desafiante trabalho de controlar. Os documentos do momento de produção devem efeito de avaliação do conjunto para auxiliares aqueles que pretendem identificar os mecanismos de produção de trâmites documentais da tarefa essencial para a aplicação de princípios de gestão documental. A utilização do tempo para a definição de métodos de trabalho de elaboração de instrumentos para atingir suas metas de propostas que indicam o Brasil da fase de pesquisa que estava sendo tratada como etapa independente e é necessário antes de mais para o desenvolvimento de práticas profissionais. Quanto à documentação, não sofreu nenhum tipo de tratamento e é possível também que não estejam fisicamente arranjadas. Deve-se ficar claro, deve ficar claro, no entanto, isto não implica em nenhuma organização documental, etapa de identificação de documentos que não sofrem o arranjo físico. E esta é uma etapa importante, pois através da análise dos seus resultados pode-se tirar subsídios para a elaboração de modelo de arranjo. Ao se referirem especificamente à identificação da fase do trabalho arquivístico, os integrantes do GIF e do Arquivo Nacional dizem uma etapa necessária para a organização de acervos que tenham recebido os tratamentos arquivísticos de algum. Visa não só estabelecer maior controle a eixo de documentação para fornecer indicadores que possam nortear a elaboração de um modelo de arranjo. E assim é preciso conhecer as documentações antes de organizá-las. Identificação dos documentos, metodologias formadas que somaram discussões internacionais que foram divulgadas através de manuais que passaram a servir de modelos de prática desenvolvidos de arquivos brasileiros. E esse processo culminou na formulação do conceito incorporado ao Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística,
onde foi identificada a vista como fase de procedimento técnico de arquivos, definido como processo de reconhecimento, sistematização de registro de informação sobre os arquivos, com vista do seu controle físico e intelectual. Controle intelectual que refere a metodologias arquivísticas usadas para tratamento das técnicas documentais acumuladas em arquivos. Trata-se do levantamento de dados sobre as características dos documentos arquivísticos para efeito de classificação e descrição, controle físico que se refere a dados de documentos acumulados em depósitos de arquivos para fim de formulação política de programas e sistemas de gestão de arquivos. A partir dos anos 80, durante toda a década de 90, enquanto os arquivistas brasileiros iniciavam reflexões teóricas e metodológicas do procedimento de dessensibilização para a formulação de políticas de sistema de arquivos comum, como o diagnóstico de arquivos. No interior dessas propostas constava também tarefa específica de identificação de documentos. O objetivo desse processo de identificação de documentos na fase da acumulação preliminar para a elaboração do projeto de origem da tradição do Brasil, a Maria de Almeida Camargo referenciou um processo de identificação de depósitos de arquivos como um mapeamento necessário e deste justifica a proposta para retirar a literatura arquivística brasileira do Arquivo do Estado de São Paulo para a elaboração do diagnóstico de situação de arquivos da Secretaria de Estado para a tarefa preliminar e implantação do sistema para levantamento de dados, considerando a tarefa imprescritível a realização do diagnóstico. O GAF se referia ao processo de identificação de acervos com a finalidade do levantamento e cadastramento de acervos documentais como o estabelecimento de política nacional conforme os arquivos. Identificação de etapa necessária para a organização de acervos que não tinha recebido retratamento arquivístico algum. Heloísa Liberali Belotto também contribuiu para a discussão sobre a identificação abordada para os procedimentos para o tratamento em massa acumulativo dos arquivos. São mudados os requisitos de identificação no fundo e tarefas consideradas preliminar. Isso deve ser realizado antes para qualquer procedimento de técnica de organização do arquivo permanente. A partir de textos publicados por Belotto em 1982, com as abordagens de 1990, são divulgados no Brasil estudos da análise documental desenvolvidos pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid, apresentado para a originalidade dos aspectos teóricos fundamentais de tipologia documental. Na Espanha, entre 80 e 90, identificação da implementação discutida para sistemática e reconhecimento de função autônoma do grupo de autores, aplicado de tarefas de classificação, aplicado do conceito corporativo, definido para resultado de publicação de artigos manuais que apresentam objetivos e resultados, métodos de análise, instrumentos próprios dessa fase, metodologia arquivística, âmbito de arquivologia espanhola. O tema de identificação vem como objetivo de reflexão para a normatização no Brasil de metodologia de identificação divulgada para publicações técnicas de arquivo nacional, propostas de metodológicas de identificação aplicada para fundos de tipologia documentais presentes no texto de Heloísa Belotto demonstraram a efetiva participação do país no movimento da inovação da metodologia caracterizada no período. Em um momento em que a arquivística busca em parâmetros de metodologia para solucionar problemas de práticos encontrados nos arquivos, o Luciano Durante abre uma nova perspectiva para a arquivística, introduzindo o uso da metodologia da diplomática com a reflexão do momento da produção do documento. Os arquivos espanhóis, como Vicente Cortés Alonso, Maria Luísa Conde Vila Verde, Antônia Hereta Herrera, são aplicados os mesmos princípios, primeiramente das tarefas de classificação e depois da avaliação de documentos. Os termos de identificação começam a ser usados indistintamente pela área, ora associando para funções específicas, ora designado para funções independentes do tratamento documental. Célia Moreira Franco, apresentação manual da identificação de documentos. Chamado de atenção para a importância da aplicabilidade do modelo de reflexão teórica sobre os seus resultados no sentido de construir uma tradição arquivística onde somente a diversidade de experiência desenvolvida por outros arquivos permitirá consagrar a metodologia brasileira para uma realidade brasileira. Embora o tema ainda tenha sido inicialmente e amplamente discutido pela área do nível internacional, em um debate que tenha avançado aqui no Brasil, o assunto foi suficiente discutido
e permanente para uma longa lacuna de produção teórica sobre o assunto. E neste contexto, algumas questões inéditas colocaram em discussão o aprofundamento em suas análises. É possível reconhecer a identificação como uma função independente, sendo isto utilizado em padrões especializados estabelecidos no ensino de arquivologia. Podemos falar para uma metodologia de identificação, especialmente para a brasileira, que merece uma sistematização dos métodos de instrumentais elaborados a exemplo do que se faz na Espanha. A necessidade da pesquisa sobre a gênese do fundo, sobre o estudo das características internas e externas dos documentos, que de uma correta inserção de um contexto de produção como fundamentos para tratá-lo tecnicamente, não é novidade na teórica da literatura que resiste a séculos de discussões sobre o tema. O aspecto relevante desta proposta existe de fato a identificação de ser atual, reconhecida como uma função autônoma por uma corrente teórica espanhola, as quais representam objetivos e resultados, um método de análise de instrumentos próprios que expressa sobretudo preocupações quanto à normalização. Entretanto, a concepção não é aceita de forma consensual na área, merecendo uma análise detalhada quanto à utilização do termo da abrangência do conceito proposto de tradições arquivísticas em países e formulações de autores que referem-se às suas obras. Esta pesquisa tem por objetivo lançar bases teóricas para caracterizar a identificação de funções, independente do âmbito de metodologia arquivística, sistematizando a perspectiva da tradição arquivística brasileira. E nessa perspectiva, aliará uma dimensão técnica de dimensões aplicadas ao ponto de vista teórico, buscando especificamente analisar dimensões conceituais da identificação do contexto de metodologias arquivísticas e sistematizar procedimentos técnicos feitos nessa fase, servindo de referencial metodológico para a realização de práticas arquivísticas desenvolvidas no Brasil. A dimensão aplicada para o objetivo de observar o estudo do caso da identificação do arquivo no Brasil, no âmbito do Programa de Gestão de Documentos de Tratamento de Massa, documentos acumulados e arquivos, verificando a aplicabilidade dos princípios teóricos e metodológicos da identificação. Com o estudo do caso, vem sendo desenvolvido o projeto de pesquisa de identificação arquivística utilizada para a diplomática contemporânea, o fundamento metodológico do Programa de Gestão de Documentos do Governo do Rio de Janeiro. E nesse estudo serão aplicados os parâmetros diplomáticos contemporâneos para a identificação da diplomacia documental, observando a normalização do procedimento de classificar e avaliar os documentos da Secretaria da Fazenda e o planejamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da parceria institucional estabelecida no Arquivo Público do Estado, da Universidade Federal Fluminense. Recortes temáticos dessa pesquisa vêm sendo abordados no âmbito de um projeto de TTC, Arquivologia PIBIC, mestrado em Ciências da Informação UFF, integrado para a produção de grupos de pesquisa, Gênese Documental Arquivística, UFF NPq, CNPq, que entregam grupos de pesquisadores e alunos de programas de pós-graduação em Ciências da Informação mestrado, curso de graduação Arquivologia UFF, que desenvolve pesquisa do TTC, Iniciativa Científica do PIBIC, além de técnicos da área de gestão de documentos e arquivos públicos do Estado do Rio de Janeiro e da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro, de maneira que atuar o PGD Rio de Janeiro pressupõe fases de levantamento de dados que se contemplam na realização de pesquisa do órgão produtor de tipologias documentais produzidos no Brasil e metodologias formuladas que apontam para mais elementos para contemplado a identificação como presente preocupante para os autores brasileiros, mas que não encontram tradução arquivística espanhola. O depósito de documentos com o objetivo de identificação para fins de implantação do sistema arquivístico e de aspectos típicos de tradição constituída do país. Na Espanha, um país arquivístico, notadamente
Influenciada pela diplomática, o termo do tipo documental vem sendo tradicionalmente usado na área para designar o conhecimento do arquivo. Embora o seu típico da diplomacia do Brasil, que em todos os procedimentos de identificação chegam a um nível de identificação do documento nas propostas que expressam essa preocupação. Comparadas entre si, observa-se a disparidade de critérios usados para identificá-los, e estes aspectos podem ser constatados para a diversidade de modelos e para parâmetros usados em modelos de identificação desenvolvidos no país. No Brasil, profusão de modelos parâmetros conceituais usados para identificar os documentos e arquivos aplica para a ausência da preocupação quanto mais a padronização em questão que vem sendo priorizada pela área. E esta situação se agrava diante da confusão terminológica conceitual gerada pelo inadequado termo ao assunto pelos arquivistas brasileiros, sobretudo a compreensão que se que tem sobre ele identificar denominados documentos e arquivos diferentes da Espanha. A expressão preocupação da martirização de parâmetros para compreender tratados de documentos e arquivos através da tipologia documental lançou os significados resultados técnicos práticos no campo de identificação que destacaram o país do cenário arquivístico internacional. O tema identificação dos tipos de documentos vem sendo discutido no país no âmbito de grupos profissionais. A reflexão conjunta de dados identificados de tipologia documental e sistemas administrativos que os une. Os arquivistas espanhóis encontram fórmulas para definição requisitos normativos de gestão documental, seja em ambientes eletrônicos convencional. Nestas perspectivas, espera-se resultados padronizados dos procedimentos arquivísticos lançados para o Programa de Gestão de Documentos do Governo do Rio de Janeiro, o PGD Rio, que passa a servir como referencial de outras administrações públicas brasileiras, ressaltando a cooperação institucional e estratégias para o desenvolvimento brasileiro. Como docente da graduação de Arquivologia e pós-graduação do Departamento de Ciência da Informação, espera-se que ainda no despertar do interesse científico dos alunos para recordes temáticos dessa pesquisa desenvolvida no nível TCC, iniciação científica de mestrado, e cujos resultados obtidos como produto para destas reflexões que possam trazer elementos para a sistematização da tarefa arquivística realizadas nos parâmetros do rigor científico.